Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Novamente estamos juntos para mais um tópico de matemática. Beleza? Vem aqui comigo. Hoje a gente vai tratar sobre razão. A gente vai entrar num tópico chamado proporcionalidade, onde a gente vai trabalhar a razão, proporção, regra de 3. Então a gente começa aqui, vamos ver o conceito de razão. Razão é o quociente da divisão entre dois números que representam a comparação de duas grandezas, dados em uma ordem. Vamos decifrar isso aqui, vamos traduzir. Você percebe que aqui você vai ter uma divisão entre dois números, tranquilo? Entre dois números, que eles representam o quê? Grandeza. E o que seria grandeza? Vou definir aqui para você, ó. Vou botar aqui, ó. Você bota o conceito de grandeza, é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido. Como assim? Um exemplo para você. Tempo é uma grandeza? Sim, pode ser medido em horas. Velocidade é uma grandeza? Sim. Meses do ano é uma grandeza? Sim, porque pode ser medido. Então, tudo que pode ser medido, você considera como grandeza, tranquilo? Bota aqui os exemplos para você. Coloque aí, ó. Tempo, velocidade. Bote aí, ó. Então, sempre dentro da grandeza, você vai considerar que é aquilo que pode ser medido, tranquilo? Lembre que razão, então, a razão é a divisão entre dois números que representam duas grandezas, tudo aquilo que pode ser medido. Vem aqui comigo, ó, você vai entender melhor aqui. Tem uma divisão de dois números, A e B. Isso representa uma razão. Se eu chamar isso aqui, ó, vamos chamar isso aqui de antecedente. Tá? Antecedente. E esse de baixo a gente chama de consequente. Perceba que lembra muito a fração. Lá na fração a gente chamava o número de cima de numerador e o de baixo de denominador. Aqui na razão eles recebem outro nome, antecedente e consequente. Tranquilo? A forma de ler isso aqui, como é que a gente lê? A gente lê da seguinte forma, A está para B. A está para B, é a forma de ler. Então, nesse caso aqui, botando esse exemplo numérico para você, esse aqui seria, né, o meu antecedente e esse aqui seria o meu consequente. Como é que a gente lê? 5 está para 4. Tranquilo? Então, isso aqui representa uma razão, a divisão de dois números que representam duas grandezas. Para ficar melhor ainda, vamos ver um problema para você identificar melhor o conceito de razão. Em determinado campeonato de futebol, uma equipe obteve 20 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Determine a razão entre o número de empates, né? Vou botar aqui para você, empates, e o total de partidas. Perceba que na razão você vai ter que seguir uma determinada ordem. Você lembra do conceito que a gente viu agora há pouco de conceito de razão? Que é dois números que representam duas grandezas dadas em uma determinada ordem. Se é uma determinada ordem, você vai ter que seguir o que ele pediu. Ele quer entre o número de empates e o total de partidas. Então, ó, a gente bota aqui número de empates e o número total de partidas. Então, empates e o total de partidas. É a ordem que você tem que seguir. Nesse caso, se a gente pegar aqui, foram quantos empates? Foram 8 empates. Tranquilo? Então, você vem aqui, ó, e bota 8 sobre o total de partidas. Qual foi o total de partidas? Basta a gente somar. Vitórias, derrotas e empates. Se a gente pegar aqui, ó, 20 mais 10, 30. Mais 8, 38. Então, a gente bota aqui, ó. Perceba que a gente está seguindo a ordem que foi dada. Empates, ele quer total de empates e o total de partidas. É essa a ordem, tranquilo? Você percebe, então, que aqui você tem a razão de 8 está para 38. Dá para simplificar isso aqui? Dá. Você pode simplificar por 2. Né? Então, você fica com 4 sobre 19. Tranquilo? Beleza?
Então não esqueça, a razão ela sempre segue uma determinada ordem. Por exemplo, se ele tivesse pedido o número de vitórias e derrotas. Vitórias seria 20 e derrotas seria 10. Essa seria a minha razão se ele pedisse vitórias e derrotas. Tranquilo? Então você sempre segue a ordem que é dada. Beleza? Feito isso, sabendo agora do conceito de razão, o que vamos ver agora? Nós vamos ver o conceito de proporção, que é bem simples. Proporção é a igualdade, grifar aqui para você, ó, é a igualdade entre duas razões. Duas razões. Então, proporção é a igualdade entre duas razões. Vamos ver aqui, ó. Você tem a primeira razão, A está para B, igual a C está para D. Então, você tem duas razões e uma igualdade entre elas, você tem, então, uma proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Tranquilo? Como a gente lê a proporção? A está para B, assim como C está para D. Novamente, A está para B, assim como C está para D. Beleza? Botei aqui para você a forma de ler. Então, se a gente pegar aqui um exemplo numérico, você tem 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Perceba que você tem duas razões, né? Tem a primeira razão e a segunda razão. E tem uma igualdade entre elas. Logo, se você tem duas razões e uma igualdade, você tem uma proporção. Proporção, então, é a igualdade entre duas razões. Visto o conceito, então, de proporção, agora nós vamos ver as propriedades das proporções. Tranquilo? A primeira dela, chamada propriedade fundamental das proporções. Ela diz o seguinte, ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vem cá, vamos imaginar o seguinte, que você tenha duas razões. A igualdade entre elas forma uma proporção. A propriedade fundamental diz que o produto dos meios, aí eu dividi aqui para você, ó. Então, A e D eles seriam, B e C, na verdade seriam os nossos meios. Tranquilo? E A e D seriam nossos extremos. Tranquilo? Então, diz o quê? Que o produto dos meios sempre é igual ao produto dos extremos. Beleza? Vem aqui comigo, ó. Então, se a gente aplicar o produto dos meios pelos extremos, você vai ficar com isso. A vezes D é igual a B vezes C. A vezes D é igual a B vezes C. Aí você tem a propriedade fundamental das proporções. Tranquilo? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vem aqui comigo com um exemplo. Ó, temos duas razões, a igualdade entre elas. Vamos provar que isso aqui é uma proporção. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Então fica, ó, 4 vezes 2 igual a 1 vezes 8. Então 1 vezes 8 é igual a 4 vezes 2. Quanto é 1 vezes 8? 8. E 4 vezes 2 é 8. Tranquilo? Formando assim o conceito de proporção. Que proporção é uma igualdade entre duas razões. Perceba que o valor das duas razões tem que dar igual para ser uma proporção. Aí a gente prova também a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tranquilo? Outra propriedade que você precisa saber é essa daqui. Da soma e da subtração do antecedente com o consequente. Beleza? Vamos ver. Você tem aqui, então, duas razões formando uma proporção, a igualdade entre elas. Então, vale tanto assim para a soma, vou grifar aqui para você, como para a subtração. Fazendo a soma é o seguinte, a soma do antecedente com o consequente está para o consequente, assim como na segunda razão, a soma do antecedente com o consequente está para o consequente. Vale tanto para a soma como para subtração. Tranquilo? Vamos ver uma aplicação dessa propriedade aqui. Trouxe aqui um exemplo para você. Vamos falar, né,
Vamos ler aqui. Determine x e y, sabendo que x está para y, assim como 6 está para 8, sabendo que x mais y é igual a 168. Beleza? Então vamos resolver isso aqui, ó. Então você vai colocar aqui para mim, ó, as duas razões. X está para 6, para y, vou botar aqui para você, está para y, assim como 6 está para 8. Tranquilo? Olha como vale aquela propriedade, essa segunda propriedade que a gente viu, acabou de ver. A soma do antecedente com o consequente está para o consequente. Né? Então vai ficar da seguinte forma, ó, aplicando a propriedade. Vai ficar x mais y está para y. Beleza? Assim como 6 está para 6 mais 8 está para 8. Tranquilo? Olha aí como a gente fica. Você já tem esse valor aqui que foi dado para você, não tem? Ó, bem aqui, ó, x mais y igual a 168. Aí você vem e substitui, ó. Vou botar aqui para você. Vou começar bem daqui, ó. Vai ficar da seguinte forma. X mais y é quanto? 168. 168 sobre y. 6 mais 8 dá 14. 14. Aqui vai dar 8. Tranquilo? Aí você percebe que da segunda propriedade você acaba caindo na propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como é que fica então? Vai ficar 14y, né? 14y, que é multiplicando, igual a 8 vezes 168. Tranquilo? Então a gente já sabe que isso aqui vai dar os 14y. Vamos só repetir aqui, ó. 14y igual 8 vezes 168 vai dar 64, vai 6, 48, com 6, 54, vai 5, 8 vezes 1, 8, com 5, 13.344, beleza? Isso implica dizer que y, quem está multiplicando, né, você sabe que aqui é uma multiplicação, passa dividindo. Fica y igual a 1.344 dividido por 14. Isso aqui vai ser igual, y vai ser igual a, vai dar 96. Tranquilo? 96. Beleza pura? Então você descobriu o valor de y. Falta você descobrir o valor de x, que ele quer x e y. Mas você já tem x mais y igual a 168. Beleza? Quem é o y? Me ajude. Você acabou de descobrir, é 96. X é igual, x mais y, substitui aqui, é 96, igual a 168. Logo, seu x aqui, ó, quem está somando passa subtraindo, você vai ficar com x igual a 168 menos 96. Isso aqui vai ser igual a 72. X é igual a 72. Pronto, descobrimos o valor de x e o valor de y através da propriedade. Para a gente fechar esse tópico de razão e proporção, a gente precisa falar de quarta proporcional. O que seria a quarta proporcional? É quando você tem três valores, né, conhecido e um desconhecido. Quarta proporcional é quando você tem três valores conhecidos e um desconhecido, formando o quê? Uma proporção. Qual é o procedimento aqui para descobrir? É basicamente a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios multiplicado pelo produto dos extremos. É igual ao produto dos extremos. Então fica da seguinte forma. 2 vezes x igual a 3 vezes 8. Tranquilo? Aqui vai dar 2x, você já sabe. Igual a 3 vezes 8 dá 24. Beleza? Quem está multiplicando, você sabe que passa o quê? Dividindo. Logo, x é igual a 24 dividido por 2. Então, o x aqui, nesse caso, vai ser igual
a 12. Tranquilo? Então, essa quarta proporcional aqui, ela é igual a 12. Beleza? Nesse momento a gente vai abordar algumas questões para ver como é que esse assunto cai em prova. Vem comigo aí na tela. Vamos aqui. Primeira questão diz: no curso de tiro de precisão, um soldado acertou o alvo 15 vezes e errou 5. A razão entre o número de acertos e o número de tiros dado por esse soldado é. Perceba então que você sabe que a razão é a divisão entre dois números, né, o quociente da divisão entre dois números que representam duas grandezas, dado em uma determinada ordem. Qual é a ordem que ele quer? Ele quer o quê? Número de acertos e o número de tiros dado. Tranquilo? Então você vai botar aí, ó, número de acertos. Beleza? Número de acertos. Sobre número total de tiros, né? Número total de tiros. Aí você bota aí, ó. Como é que fica isso então? Você bota o sinal de igual. Qual foi o número de acertos? Ele acertou 15 vezes. Aí você bota o 15 aqui, ó. E o número total? Ele acertou 15 e errou 5. Então, se você somar, você vai achar quanto aqui? 20. Não é isso? Só que você pode simplificar ainda. Você pega e vai simplificar por 5. Simplificação é você pegar o numerador, nesse caso aqui o antecedente consequente, e dividir pelo mesmo número. Nesse caso aqui vai dar 3, e nesse caso aqui, 20 por 5 dá 4. Beleza? Então, se você ver aí nas alternativas, quem é que a gente vai achar aqui? Letra B, de Bacuri. Tranquilo? Vamos para outra questão. Diz o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Então perceba que a ordem que a gente vai seguir é as reservadas sobre o total de cadeiras. As reservadas, se você conferir, você vai ter quantas aí? 17. Beleza? Só botar aqui para você, ó. Cadeiras reservadas. Tranquilo? Essas aqui são as reservadas. Tá para você aqui. E aqui o total de cadeiras. Vamos abreviar aqui, ó. Aí se você conferir, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Num total de quantas? Se você fizer aqui, número de coluna vezes o número de linhas, você vai achar 70 cadeiras. Logo, a nossa alternativa aí, letra A. Tranquilo? Mais uma feita, perceba sempre que dentro das questões de razão e proporção, você sempre tem que seguir a ordem que é dada, tranquilo? Vamos ver aqui, ó. A razão entre o número de porcos e o número de galinhas numa fazenda, nessa ordem, é 3/5. Se o total de galinhas e porcos da fazenda é 120, então o total de porcos da fazenda é... Beleza, vem aqui comigo. Ele disse o seguinte pra gente, que o número de porcos e o número de galinhas, nessa ordem, é 3/5. Então, vamos botar porcos e galinhas é igual a 3/5. Tranquilo? Aí você percebe que a gente tem que aplicar aquela segunda propriedade das proporções. Como é que fica, então? Fica o seguinte, ó. Fica P mais G está para P, né? Você pode botar ou o antecedente ou o consequente. Tranquilo? Vale para soma e para subtração. Assim como 3 mais 5 está para 3. Beleza? Quem é esse total aqui que você já tem? Quem é esse total? P mais G, ele deu pra gente é quanto? 120. Você vai botar 120 está para P, assim como 5 mais 3 dá 8, está para 3. Tranquilo?
Vem comigo aqui, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios pelos extremos, fica 8 vezes P igual a 120 vezes 3. Logo, vai dar 8P igual a 360. Beleza? 360. Quem está multiplicando passa o quê? Dividindo. Então, fica P igual a 360. Deixa eu ajeitar aqui. 360 dividido por 8. Logo, P vai ser igual, vou dividir aqui, 360 dividido por 8. Aqui vai dar 4. 4 vezes 8 dá 32. Sobra 4. 40. 40 dividido por 8 dá 5. Para 40, nada. Tranquilo? Então, aqui nosso total de porcos é 45. Beleza? Agora eu queria deixar com você uma alternativa para você fazer essa questão. Agora eu vou te passar outra forma de fazer essa mesma questão que você não precisa usar a propriedade. Beleza? Vem aqui comigo. Vou te mostrar, ó, como seria então. Você teria aqui 3 sobre 5, não é isso? O que você faz? Você vai somar essa razão. 3 mais 5 você acha 8. 8, o que a gente faz? A gente pega o total que você tem, ó, 120 dividido por 8. Beleza? E você vai achar aqui no caso 15. 15 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Beleza? Constante de proporcionalidade. Vou botar aqui para você, ó. E o que a gente faz com essa constante de proporcionalidade? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar ela e vai multiplicar pela razão. 3 vezes 15 e 5 vezes 15. Nesse caso, se você fizer essa soma, você vai ver 3 vezes 5 vezes 15 vai dar 45. Você lembra que o 3 representa o número de porcos. E aqui o número de galinhas, se você quisesse achar também, você acharia 75. Beleza? Se você fizer a soma, você vai ver que vai achar o 120. Isso aqui é uma alternativa aí para você não utilizar a propriedade, uma outra forma de fazer a mesma questão. Tranquilo? Vamos fazer mais uma. Caso aí. Olha o que diz, a razão entre o número de xícaras e o número de copos que estão dentro de um armário é 2/7. Então, o número de xícara e de copos, a razão é essa aqui, ó, 2/7. Tranquilo? Você percebe que a gente também vai novamente utilizar aquela propriedade, beleza? E como é que a gente aplica? Você já sabe. Ele pergunta então a diferença, ele quer saber a diferença entre o número de copos e o número de xícaras desse armário nessa ordem sabendo que no total tem quanto? No caso do armário é 42. Então vai ficar da seguinte forma: xícara está para o número de copos, que é 42, assim como 2 está para 7, beleza? O que a gente faz aqui? A gente aplica o produto dos meios pelos extremos. Você vai ficar com 7 vezes x, produto dos meios, vezes o produto dos extremos, né? 42 vezes 2. Então vai ficar 7x igual a 84. Só melhorar esse 8 aqui para você. 84. Quem está multiplicando passa dividindo. X é igual a 84 dividido por 7. Logo x vai dar igual a 12, não é isso? X é igual a 12. X é o número de xícara, não é isso? Só que ele não quer saber o número de xícara, ele quer saber a diferença entre o número de copos e o número de xícaras. É o que ele quer saber, a diferença, beleza?
copo você já tem, é 42. 42 menos as xícaras, né? Que é 12. Isso aqui vai dar 30, beleza? Nossa alternativa, então, letra D. Beleza? Tranquilo? Espero ter mais uma vez ajudado você nesse tópico de razão e proporção. O interessante é que você pratique bastante para que você fixe esse assunto e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!